Oi, gente, boa noite. Meu nome é Aline, eu sou enfermeira especialista em oncologia e atualmente eu estou trabalhando na parte de navegação de paciente. Vou trazer aqui essa noite para vocês um artigo que foi publicado pela Oncology Nurse Society a respeito do uso de dispositivos de tecnologia para pacientes com idade igual ou maior a 65 anos. Então, como foi feito esse estudo? Esse estudo foi feito justamente porque, historicamente, pessoas idosas têm maior dificuldade com o uso de dispositivos de tecnologia, como, por exemplo, smartphones e plataformas digitais. Mas, por conta da pandemia Covid-19, esse público ele precisou se adaptar. Então, as pessoas idosas estavam numa fase de risco muito elevado para contrair o Covid-19. A gente teve lockdown no mundo inteiro. E aí, a partir desse momento, as pessoas idosas começaram a fazer uso das plataformas digitais, sejam através de bancos online para pagar conta ou social media, que são os Instagrams e outras plataformas, ou através também da telemedicina. Então, esse artigo ele veio com o objetivo de um estudo de mercado, não foi uma pesquisa voltada para uma análise epidemiológica em relação aos pacientes idosos, mas foi um estudo de mercado justamente porque a Oncology Nurse Society ela fez uma plataforma digital, queria saber a adesão desses pacientes, porque poderia ser um limitante para essa plataforma, para o uso dessa plataforma. Mas basicamente ela foi criada por enfermeiros para enfermeiros terem acesso aos sintomas que o paciente relatar. Então o paciente está lá, fez tratamento oncológico ou terminou nos últimos 2 anos, esses foram os critérios de elegibilidade, ou estão fazendo uso de manutenção de hormonoterapia. Então, eles pegaram esses pacientes e foram 103 pacientes que fizeram responderam esse questionário online desenvolvido da Oncology Nurse Society. E aí, o que o paciente relatava de sintomas passava por uma avaliação de graduação de toxicidade e ia direto para o prontuário eletrônico do paciente. As enfermeiras oncológicas tinham acesso a essas informações em tempo real. Então, caso tivesse necessidade de alguma intervenção, tanto da enfermagem quanto do oncologista, a enfermeira estava ali com os dados para poder disparar essa cadeia, certo? De ativar, seja plantonista, seja oncologista assistente ou não, aqui na enfermagem mesmo a gente consegue resolver. E aí faz com que o paciente tivesse seu atendimento da especialidade com maior comodidade, com menos custos de transporte e tudo mais, e tivesse essa segurança extramuros de estar sendo assistido pela equipe de atendimento oncológico, né? Então, assim, eles fizeram esse levantamento onde observaram, os pacientes relataram que eles passam em média 3 horas em uso de dispositivos de smartphones, computador, ou seja através de entretenimento, ou seja através de fazendo buscas a respeito de saúde. Eles relataram isso bastante, foi bastante evidente. Eles assistem vídeo no YouTube, eles pesquisam bastante. Enquanto profissional de saúde, a gente já sabe que tem essa movimentação dos pacientes buscarem a gente nas redes sociais antes de consulta. Então eles já chegam para consulta, já chegam para avaliação, sabendo muitas informações a respeito do diagnóstico, do tratamento e também do profissional que vai atender ele, da instituição que ele está sendo atendido. Então, esse estudo, ele traz esse recortezinho. Os pontos negativos que eu achei nesse estudo, e que até mesmo aqui eles relatam, é que essa população que teve adesão são pessoas idosas que fazem uso de dispositivos de tecnologia, que tiveram adesão ao preenchimento, né, desse questionário digital, são pessoas que têm um nível de instrução elevado, são pessoas que têm uma formação de graduação ou pós-graduação, são pessoas que trabalhavam com tecnologia antes de receber o diagnóstico oncológico, então eles já tinham maior conforto e maior habilidade em utilizar esses dispositivos. E outra coisa também é a questão da telemedicina, que chegou muito forte nos Estados Unidos. Isso já acontecia antes, mas com a pandemia isso veio mais forte ainda. E aqui no Brasil a gente ainda está caminhando. Então, fazendo um recorte em paralelo, a gente sabe que a gente não tem como aplicar 100% essa realidade aqui no Brasil, por uma questão também de grau de instrução, de acesso a dispositivo, à internet, enfim. Mas
deixando essas questões um pouco de lado, a gente consegue observar a navegação de paciente. Então, a navegação de paciente, ela ganha uma força muito grande com esse estudo de pesquisa de mercado, justamente porque a gente faz contato telefônico através de ligação WhatsApp ou através de consultas agendadas com o paciente. A enfermagem oncológica gradua toxicidade e a primeira coisa que a Oncology Nurse Society indica para um enfermeiro navegador que está começando é identificar as necessidades do seu paciente. Então, assim, a gente sabe que o paciente oncológico, às vezes, ele tem uma dificuldade de locomoção, seja por uma questão clínica ou por uma questão financeira. E será que o uso de um dispositivo, né, será que ele tem aquela segurança ali, ou ele, ou o familiar dele, o filho, o sobrinho que mora com ele, ter a facilidade de comunicação com o serviço de oncologia, será que isso não seria uma assistência baseada em valor? Eu acredito que sim. Então, a gente identificar a necessidade do nosso paciente é também desenvolver ferramentas que atendam essa necessidade. E é esse o diferencial de um serviço de navegação maduro. A gente consegue identificar as necessidades não só no nosso contexto ali, das rotinas, da nossa dinâmica, da nossa instituição, na nossa equipe, não só na linha de cuidado, na jornada do paciente, mas também o extramuros. Então, esse é o papel fundamental da navegação de paciente. Não é só atender ao paciente ali e fazer toda a jornada junto com o paciente, mas também quando o paciente sai da instituição, quando o paciente termina o tratamento, como esse paciente terminou o tratamento, com quais impactos ele teve durante ou pós-tratamento. Ele teve um tratamento que teve um impacto, que deixou um impacto negativo na qualidade de vida dele ou não. É um paciente que ele terminou o tratamento e não teve nenhuma perda, nenhum impacto negativo na sua qualidade de vida, no seu contexto familiar durante o tratamento. Ele voltou a trabalhar depois do tratamento. Entende? Então, esse artigo daqui eu achei bastante bacana, justamente porque ele aponta que os pacientes e as pessoas idosas estão mais familiarizadas com o uso de tecnologia por conta da pandemia, mas não só isso. Eles também estão buscando mais sobre o serviço de saúde, sobre o seu diagnóstico, e eles são uma população que consomem isso. Eles relataram aqui. Então, assim, foram 103 pacientes com idade igual ou maior a 65 anos, e eles relataram que eles consomem bastante conteúdo sobre saúde, né? E também, eles relataram também que eles acharam muito interessante o uso dessa plataforma. Então, trouxe muita comodidade para eles e segurança, o principal. Então, eles sabiam que eles poderiam relatar ali qualquer tipo de efeito colateral, de evento adverso, e que alguém entraria em contato com ele, que ele estava sendo assistido, apesar de não estar no serviço de saúde. Então, isso é fundamental e dá para poder a gente conseguir pensar em estratégias ou desenvolver algo semelhante ou inicial a isso dentro da navegação do paciente. Então, o estudo, como eu falei para vocês, o título é An Online Survey of Technology Used Among Patients with Cancer Aged 65 Years or Older, que é justamente o uso de dispositivos de tecnologia para pacientes com idade igual ou maior a 65 anos. Então, resumindo, é um estudo que trouxe que os pacientes, as pessoas mais idosas, estão mais familiarizadas, estão consumindo mais tecnologia, passam horas, não só, né, a população mais jovem, mas a população mais idosa passa horas consumindo tecnologia, e eles pesquisam muito sobre saúde. E quanto maior comodidade eles encontrarem, não só na questão de atendimento dentro da instituição, eles relataram isso, eles facilitam mais a comunicação, a facilidade de comunicação com o serviço de saúde da sua casa para o serviço é fundamental para eles. Então é isso, eu queria falar sobre o artigo.